Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado sejam em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para poder meditar a Palavra de Deus. Peço já a você que me ajude a evangelizar, compartilhando, divulgando esse nosso vídeo, esse nosso canal, com seus grupos aí do WhatsApp, do Facebook, familiares, entes queridos, amigos. Vamos fazer com que a Palavra de Deus chegue ao maior número possível de pessoas e conta com sua ajuda. E se você ainda não é inscrito também em nosso canal, por favor, se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo em vermelho, inscrever-se, vem fazer parte também dessa família, não paga nada. E assim vamos fazer com que a Palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Hoje, nessa quinta-feira, dentro da sexta semana da Páscoa, nesse dia 21 de maio de 2020, somos convidados a poder meditar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Alguns dos discípulos comentavam: Que significa isso que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam ainda: O que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas, então falou: Estais discutindo porque eu disse, um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo? Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando a sexta semana da Páscoa e nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor. É Jesus que volta para o Pai após cumprir a sua missão e assim está instruindo, preparando seus discípulos para que eles possam então dar sequência à missão a qual ele iniciou aqui entre nós e não finalizou, mas confiou aos seus discípulos e hoje a cada um de nós, batizados e batizadas, essa missão de podermos dar uma continuidade a essa igreja, a qual então o Senhor nos chama a poder, a qual então o Senhor nos convida, nos chama a podermos então edificar. E para isso é preciso então se alimentar dessa palavra, é preciso compreender aquilo que é a vontade do Senhor. O evangelho que nós então acabamos de ouvir, fica claro para nós que os discípulos nem sempre compreendiam aquilo que Jesus queria transmitir e ensinar, aquilo que Jesus estava falando. Tanto que ficam cochichando entre si. O que ele quer dizer com isso? Um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo me vereis, eu vou para o Pai, isso, aquilo, outro. Então percebem que nos dias de hoje também é comum nós encontrarmos pessoas, e principalmente aqueles que fazem experiência da fé, que não compreendem aquilo que é a vontade do Senhor, ou pensam ter compreendido, e passam uma imagem negativa da igreja, distorcida daquilo que é a igreja. Então é preciso acolher o Espírito Santo, o Paráclito, porque é ele que nos ajuda a compreender aquilo que é a vontade de Deus. E tudo aquilo que foge daquele mandamento, a qual o próprio Evangelho de São João nos diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, aquilo que foge disso não vem de Deus. Primeiro passo para a gente poder discernir aquilo que é a vontade dele. Aquilo que fere, vai contra o irmão, não vem de Deus. Então muitas vezes a gente encontra pessoas que querem até mesmo através do seu discurso preparado, aproveitando-se da palavra de Deus para poder justificar atitudes errôneas dele. Mas isso aí é da pessoa, mas não é que Deus quer isso. Então é preciso ter claro para que nós possamos então acertar e não errar. É isso que então Jesus, ele está dizendo no Evangelho: olha, o mundo vai se alegrar com a minha partida, porque eu não vou estar mais aqui denunciando injustiça, apontando o erro de ninguém, então o mundo vai se alegrar. Agora vocês então vão ficar tristes, porque não estou fisicamente com vocês, mas estarei através do Espírito, o Paráclito, o Defensor, o Consolador, eu estarei no meio de vós, instruindo, orientando, guiando os seus passos, seus caminhos.
Primeira leitura de hoje, nós temos então Paulo que ele está evangelizando, e assim é interessante porque ele está no meio dos judeus, e os judeus não querem acolher essa palavra, não querem acolher Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E Paulo então toma a firme decisão de que, tudo bem, já que vocês não querem, eu vou me dirigir aos pagãos. E ele começa então a anunciar Jesus Cristo, a paixão, morte e ressurreição, o querigma, aos pagãos lá de Corinto. E eles se alegram em poder então acolher essa palavra. Então percebe que muitas vezes na nossa vida nós desanimamos porque nós falamos do amor de Deus, nós convidamos a pessoa para ir na igreja, não agora nesses tempos, né? Mas quando podíamos, convidávamos a pessoa nunca foi, isso, aquilo, outro, e ficamos tristes. Mas não pode ser assim, se ali não ninguém acolhe, naquele momento, a palavra de Deus, aquele teu convite, um momento posterior alguém vai acolher. Então é preciso confiar, acreditar e deixar que Deus faça, então, segundo a sua vontade no seu tempo. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas acolham Jesus Cristo no nosso tempo, na nossa forma, na hora que nós queremos. Não é isso. Deus tem um tempo para plantar, para colher, e muitas vezes nem nós vamos ver os frutos daquela sementinha que nós plantamos. Então percebe que muitas vezes a gente, é claro, imbuído numa mentalidade imediatista que nós vivenciamos, muitas vezes corremos o sério risco de querer então ver tudo como um passe de mágica para ontem. E não é assim, é preciso sofrer as demoras do Senhor. Deus tem um tempo para poder então plantar. E aquela sementinha ali, muitas vezes pode demorar anos e anos para poder então colher algum fruto dela. Para poder aparecer, crescer aquela árvore. E os frutos lá na frente vão ser colhidos. Agora nós precisamos aprender com Paulo a poder ter essa paciência, a poder então não entrar em depressão, em tristeza, porque o nosso ministério não está sendo frutuoso. Porque faz parte. A acolhida, a rejeição, foi assim com Jesus, não vai ser assim com nós. Vai ser pior ainda. Porque muitas vezes as pessoas podem ficar presas à nossa limitação, nosso erro, nosso pecado. E não podemos ficar presos a isso, porque somos humanos. Isso não justifica, é claro. Mas a nossa humanidade, ela então não pode impedir que a divindade daquele que nós professamos enquanto fé, ela possa então ali ficar anulada, aniquilada por causa disso. Não. Precisamos acolher. E assim, com certeza, poderemos fazer com que essa realidade a qual nós estamos vivenciando seja uma realidade diferente. Estamos vivenciando essa época de pandemia, que é um convite, é um tempo oportuno, é um tempo de graça, se nós soubermos aproveitá-lo, para poder nos tornar pessoas melhores, para poder então ser solidário com aquele que nada tem. Quantas pessoas estão aí? Tem crescido cada vez mais o número de pessoas necessitando do alimento físico. E o que nós estamos fazendo para poder mudar isso? As nossas igrejas estão se mobilizando com drive-thru, acolhendo aí os alimentos, fazendo campanha, porque a fome não para. Cada vez mais é um número maior de pessoas necessitando, e nós precisamos partilhar o pouco que temos, para que nenhum dos nossos irmãos venha a perecer por falta do alimento físico. Isso é um contra-testemunho se vier a acontecer. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então proclamar as maravilhas de Deus com a nossa vida, o nosso testemunho, vivendo a partilha, a caridade. E assim que o Senhor, Ele vai fazer conhecer seu poder de salvação perante as nações, através do nosso testemunho. E o salmista de hoje nos convida a fazer essa experiência. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Como? Através do nosso testemunho, através do nosso jeito de ser. Que a nossa vida possa, de fato, apontar para Jesus Cristo, aquele que nós cremos. É claro que temos falhas, mas a graça de Deus deve sobressair sobre as nossas misérias, sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. Que Maria Santíssima, nossa Mãe,
ela que é a mulher da palavra, nos ajude a colher essa palavra também em nossa vida e essa palavra possa frutificar, ajudando-nos a nos tornarmos pessoas melhores, vivendo a partilha, a solidariedade, amenizando a dor, o sofrimento, a fome de tantos e tantos irmãos que estão aí perecendo diante dessa pandemia. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a viver a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, por nos acompanhar aqui através do nosso canal. Obrigado você inscrito, inscrita. Deus abençoe pela missão de evangelizar que você está abraçando comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.